Olá, eu sou Tássio Menezes, professor de música. A nossa aula de hoje vai para os alunos do 7º ano. E nós vamos falar sobre a regência musical. No caso, o que seria a regência musical? Vocês já ouviram falar na figura do maestro? O maestro é, de fato, um mestre de um grupo. E no caso da música, o maestro ele é o mestre do grupo que ele está regendo, que ele está comandando. Isso pode ser uma grande orquestra, um coro, ou até uma orquestra menor, um grupo menor. Mas, de fato, o maestro ou o regente são sinônimos dentro do contexto musical. E para que ele possa ajudar, no caso, ele auxilia a orquestra a ter mais dinâmica, a ter o seu som mais controlado, dar uma interpretação àquela música que ele está ali ajudando. Como é que ele consegue, como é que ele faz com que a orquestra siga as orientações que ele está fazendo? Através de gestos do seu corpo, de gestos com as suas mãos. Ele pode, por exemplo, se ele quiser que a orquestra faça um som mais forte, ele pode brander seus braços com um pouco mais de força. Se ele quiser que a orquestra faça um som menor, um som mais leve, ele vai abaixar um pouco seus braços, fazer com que o músico que está tocando, ele, de acordo com os movimentos que ele passa, ele vai dar uma interpretação para aquele trecho musical que ele está regendo. Por exemplo, nessa figura aqui nós temos o maestro colocando um pouco mais de vontade, um pouco mais de força, de energia. Então ele quer que a orquestra passe esse sentimento. O som naturalmente vai crescer, vai ficar um som mais forte, um som mais evidente. E aqui, com as mãos mais próximas, ele pode diminuir o som da orquestra, fazer com que ela fique um pouco mais calma. E isso ele vai, de acordo com o entendimento da música que ele tem, a leitura que ele fez e o acompanhamento de todos os ensaios, ele vai poder controlar esse som. No caso, os músicos, eles vão prestar atenção nos gestos sonoros do maestro e esses gestos sonoros vão sendo a guia para que a orquestra possa ter o seu som controlado, ter o seu som com a dinâmica que ele propõe. Aqui são alguns desenhos básicos do que um maestro faz durante uma execução musical. Cada seta representa um movimento da minha mão, ou da mão do maestro, no caso. Para esse primeiro exemplo, nós temos uma música com dois tempos sonoros, dois tempos musicais, que no caso seria 1, 2, 1, 2. Então esse maestro, ele pode, numa música que tem esses dois tempos, ele vai utilizar suas mãos para marcar o tempo assim, né? 1, 2, 1, 2. Pode ser com uma mão só, pode ser com as duas mãos. Existem maestros que não usam batuta, tem maestros que usam a batuta. A batuta seria essa varetinha que ele usa, que ela apenas tem uma função de aumentar a visibilidade daquilo que ele está fazendo. É para aumentar, no caso, é uma questão opcional para o maestro ele usar ou não a batuta. No segundo exemplo aqui, seria uma música com 3 tempos musicais, no caso. 1, 2, 3. Como é que ele vai controlar essa orquestra nesses 3 tempos? Seguindo esse desenho. 1, 2, 3. Sempre pensando que o primeiro tempo é o ataque da nota, é onde ele vai iniciar essa contagem. Então é 1, 2, 3. 1, 2, 3. No caso do de 4 tempos, 1, 2, 3, 4, nós temos aqui uma figura mais complexa, com mais movimentos. Mas é só seguir a seta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso com as duas mãos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E juntando essa contagem de tempo com aquelas expressões que eu falei no começo. Se eu quero que a minha orquestra tenha um som maior, mais forte, mais encorpado, eu vou fazer esses movimentos com mais amplitude. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Se eu quero uma orquestra mais calma, mais silenciosa, esses movimentos vão vir aqui, ó, com menos amplitude. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos agora ouvir um exemplo de como a gente pode acompanhar uma orquestra, né, seguindo esse desenho de 4 tempos, certo? Vamos ouvir, identificar o tempo. E assim segue. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
esses movimentos, 1, 2, ou de 3 tempos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou de 4 tempos, 1, 2, 3, 4. Tente acompanhar quando você for ouvir uma música, tente identificar a divisão dos tempos da música, tente acompanhar da sua forma, fingindo ser um maestro. Isso vai lhe dar realmente um entendimento do que o maestro faz, o que é que ele pode adicionar na música. No caso, o nosso áudio que nós ouvimos agora, eu não estava controlando a orquestra, apenas dei o exemplo de como o maestro pode fazer. Mas, de fato, quando é um maestro de verdade e uma orquestra obedecendo os seus comandos, ele consegue fazer com que essa orquestra responda a todas essas variações de gestos, de movimentos, atrasar o tempo, aumentar a velocidade do tempo. Isso fica a critério dele. Ok? Essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima.